Olá, querido paroquiano. Aqui estamos para mais um podcast e hoje a gente vai falar sobre o sacramento do matrimônio. Estamos aqui com o padre Sérgio, ele vai se apresentar. Pode se apresentar. Eu sou o padre Sérgio Davi, lá da Arquidiocese de Brasília. Sou capelão da Capelania Divino Mestre para o rito extraordinário, a chamada Missa Tridentina, celebrada aos domingos às 11 da manhã, lá na Capela de Santa Luzia, na colônia agrícola Samambaia. Eu sou a Sheila, sou uma paroquiana. Eu sou o Paulo, também paroquiano. O João, também paroquiano. Então, padre, o que é o sacramento do matrimônio? Quando nós vamos falar sobre a realidade sacramental, falar sobre a experiência dos sacramentos no geral, nós temos sempre que compreendê-los como sinais da graça. Todo sacramento é aquele sinal da consagração a Deus. Então, é a eficácia, a eficiência desses sinais, eles são colocados de forma específica numa estrutura de celebração e também na próprio ato da palavra. O sacramento do matrimônio é aquela consagração que Deus operou sobre a criatura humana, fazendo com que ele fosse colaborador. O ato da criação, o ato da vida, é um ato exclusivamente divino. Ninguém tem a capacidade de dar vida nenhuma. Então, a vida não é uma decisão humana, mas um ato divino. Então, nessa realidade de ato, nós precisamos entender que quando Deus constituiu a humanidade como última obra da criação, ele constituiu o casal humano como continuador dessa experiência. Ou seja, a visibilidade de Deus se dá por meio da vida. Quando Deus criou o casal humano, porque se nós lembrarmos o ato da criação, ele cria todas as coisas, no fim o homem. Só que chega um ponto em que o homem se encontra sozinho. Ou seja, ele observa que todos os animais possuem pares. E ele é o único que está aí sozinho. Então ele conversa e se expõe em Deus de que necessitava de companhia. E então Deus, no ato de bondade, o adormece e da costela faz a mulher. Mas o que nós precisamos entender é de que o casal, ele vive e expressa uma unidade. Ou seja, Deus tira exatamente da costela, tira do meio, para que haja uma distribuição e uma partilha de responsabilidade. Nenhum dos dois é superior ao outro. Se Deus quisesse uma mulher superior, como muito do feminismo vive inventando, ele tiraria de ossos da cabeça para fazê-la superior. Se quisesse inferioridade, teria tirado dos pés para a submissão. Mas Deus cria, através do casal humano, a unidade. Uma das primeiras características do matrimônio é essa unidade na dualidade. Há um diálogo nessa estrutura do matrimônio. Primeiro, porque é uma relação de abertura. É um encontro do eu com o tu, essa via de diálogo. E dessa junção vem o nós. Quando se vai para a relação e para a vida matrimonial, é preciso entender que há uma necessidade de renúncia. Eu saio do meu eu universal
do meu particular, para encontrar um eu do outro. Cada um vai ter que renunciar a algo, vai ter que renunciar às suas vaidades, aos seus projetos, para o bem dos dois. E no fim de tudo, a síntese, o resultado disso tudo é a geração dos filhos. Isso porque os filhos serão no mundo a imagem e a presença através da história. Todo mundo vai passar, todo mundo está fadado à morte. Dela ninguém vai escapar, não existe nenhuma eternidade, uma juventude sem consequências. Nós somos, por causa do pecado, destinados à morte. Então, do ponto de vista da natureza, o filho se torna a síntese. É ele que vai continuar a história de cada um. Então, há uma responsabilidade aí na educação deles. Então, ele é a síntese, ele é aquela figura que vai mostrar ao mundo quem foi o pai e a mãe. Quem é o José e quem é a Maria. Não só na fisionomia, não só nas características que vão lembrar as suas origens, mas naquilo que deve perpetuar, que é a sabedoria divina. Então, o sacramento, ele impõe uma unidade. É necessário que se abram e se dialoguem. O matrimônio não é uma vida de solteiro a dois, mas ela é uma renúncia para dois. Então, primeiro, a elevação ao grau de sacramento já mostra isso tudo. Na antiga ação, no antigo modo de ser dos judeus, nós vemos que o matrimônio era uma relação natural. O casamento servia para a procriação, mas servia como uma espécie de identidade social. Não tinha essa desdobração que Jesus operou com a indissolubilidade. É tanto que Moisés, diante da resistência do povo, manda fazer a carta de divórcio. Só que ao observar, nós precisamos entender uma coisa. Não era um divórcio, como nós compreendemos hoje com essa estrutura jurídica, mas era o ato de que era impossível viver junto, ou alguma espécie de crime havia ocorrido. Então, a mulher, para não ser desprezada pela comunidade, a ela era dada essa liberação. Porque se fossem apenas separar de corpos por vontades pessoais, pela própria estrutura da cultura da época, a mulher seria apedrejada como adúltera. Então era necessária essa dispensa do marido. Então era uma relação social. Quando Jesus eleva a ordem do sacramento, ele eleva a ordem do sacramento justamente nessa partilha, nessa apresentação das necessidades. Isso dentro do Novo Testamento nós temos claro a narrativa das bodas de Caná. Nós vemos o que é essa realidade mística do sacramento. Nós vemos que ele vai para as bodas, um casamento social e natural, e quando ele faz a transformação da água em vinho, ele eleva esse matrimônio a um grau além do social. Coloca nele a intimidade de não se separar e de se ouvirem. Isso é claro quando a Virgem Maria pede que ele solidarize-se com os convidados para não ficar feio na fita o casal por não ter vinho. A intercessão da Virgem Maria já mostra o lugar de o que é esse matrimônio nas funções ou nas missões de marido e mulher. Não que houvesse ali qualquer tipo de ação
conjugal, mas é esse ato de colaboração. Foram chamados ao casamento e todos estavam integrados a essa festa. Ela pensou no bem de todos e para todos. Daí suplica ao filho que realize a transformação. E aí é que nós vamos ver que quando se eleva o sacramento, o matrimônio à realidade de sacramento, é exigido o diálogo, uma abertura. É exigida essa relação de que eu devo me preocupar em dividir a vida, mais do que projetos ou coisas do tipo. A característica da indissolubilidade é essa característica de que eu tive tempo de escolha. Eu lidei com tudo, com todos, com várias possibilidades. Eu estive dentro de um conjunto grande, um conjunto bem maior. No meio desse conjunto, eu seleciono um elemento, ou seja, do todo nós vamos para o particular. Então eu conheci o que era esse conjunto, o que ele continha. E aqui eu escolho o que mais afinidade se tem. E é aí que eu vou constituir essa realidade do matrimônio. Eu vou trazer para dentro de mim aquele que eu escolho. A fidelidade ela vai operar no momento em que eu trago o outro para dentro de mim. Ele é extensão do meu sentir. Se o outro é tudo em mim, e se o outro é parte de mim, é como a realidade do corpo. Ninguém se mutila. Ninguém vai querer nada para prejudicar o próprio corpo. Então, ninguém vai amputar mão com um facão, porque quer para si um bem. E esse bem ele é estendido ao outro. Então, evita-se, por amor, machucar, magoar, contrariar o sentir do outro. Por isso, o diálogo conjugal para a indissolubilidade é fundamental. É necessário ver as necessidades do que se tem, o que se tem, como é melhor sair ou resolver certas realidades da vida a dois. As individualidades serão arrastadas. Ninguém vai deixar de ser porque casou. Mas esse ser precisa ser novamente mudado para fazer com que o outro participe disso. Então, ninguém, e esse é um fator essencial para a fidelidade e indissolubilidade, é que não hajam segredos, que não hajam coisas escuras, mas que sejam abertos a transitar. Então, o matrimônio precisa ser compreendido nessa natureza, de que ele é um todo. E de que, uma vez recebido de forma válida e plena, onde ninguém foi constrangido, nem foi obrigado a casar, e por livre vontade se casa, faz um contrato com Deus de eternidade, ou seja, no agora. Então, tem a responsabilidade com o outro até a morte, até o fim. Então, essa indissolubilidade é o sinal da unidade de Deus. Então, é a expressão do próprio amor de Deus. Sendo assim, ao assumir de forma plena e válida as desculpas de criança, de que eu não achei que era assim, ou de que isso, ou de que aquilo, não são justificativas. O matrimônio, como experiência mística, traz também as suas cruzes. Cruz é todo aquele sinal onde eu ofereço a Deus um limite que eu tenho, ou que me apresentam. Por isso, entregar a cruz é o primeiro ato diante das dificuldades de matrimônio. As desavenças são acabadas ao pé da cruz. Então tem que se experimentar essa realidade de entrega e de que há um compromisso até o fim da vida.
brigas ou discussões, desentendimentos, é parte da natureza humana, mas elas não são causas de separação, como muitos criam. Se já vai para o casamento, essa história de que vai, se der certo fica, se não der certo vai, enrola a vida de muita gente no estado da graça. Então, uma vez recebido, é indissolúvel. Se houver impossibilidade real de viverem juntos sob o mesmo teto, mesmo na separação de corpo, os dois ficam obrigados ao que assumiram no altar. Nenhum dos dois pode viver uma relação simulada de matrimônio. Ou seja, separou, são obrigados à castidade continente. Para viver os sacramentos e continuar com comunhão e confissão plena, precisam viver sozinhos. Viver apenas para os filhos. Se inventarem de juntar trapos ou de viverem uma segunda união, deliberadamente são responsáveis pelo que fazem. E, do ponto de vista sacramental, entram em adultério declarado. Ou seja, não terão como viver a vida sacramental. Ficam impedidos a confissão, ficam impedidos os sacramentos no fim da vida. Os amasiados, os unidos em segunda união, não recebem a unção na hora da morte, porque já colocaram para eles mesmos um pecado que não querem remover. Então, os sacramentos são impedidos por causa dos atos pessoais deles. Então, se viverem maritalmente, criam para eles obstáculos. Não podem confessar, não podem comungar e não podem receber a unção no fim da vida. Mas a morte, com a morte de um dos dois, por exemplo, se alguém é casado e aí algum deles falece, o outro pode, por exemplo, casar novamente? Ou se casar, ou receber alguma vocação religiosa. No caso dos que não conseguem mais viver, se separam, vivem uma segunda união, vamos colocar aí a questão, e no caminhar da vida, aquele com o qual verdadeiramente casou falece, o vivo tem direito ao novo sacramento, ao novo matrimônio. Estará na condição de viúvo. Então, o dever é até a morte. Se separaram, foram viver uma segunda união, e um dos dois morre, o que ficou vivo tem direito ao novo casamento. Agora, só que tem aí a questão moral de tudo. Não arrisquem-se à toa. Porque se forem para uma segunda união e morrerem nesse estado, amasiado, só tem um destino para a alma: o fogo do inferno. E mais tem nada. Gente que leva isso de uma forma assim tão banal, né? Tratar o matrimônio como se fosse algo instituído pelo próprio homem, né? Como se fosse algo que não... Por isso que nós vemos em muitos casos segunda união totalmente desfacelada. Vão para um casamento, se não teve nem maturidade para manter o primeiro, não terão maturidade emocional para manter mais nada. Aí vai para um segundo casamento, repete tudo o que teve no primeiro. Briga, imposições, ciumeira, tiros e facas que correm para tudo que é lado, arriscam-se a morrer de graça. E aí acaba como muitos casos por aí, como se o matrimônio fosse troca de roupa. O mais estranho, né? As pessoas que, às vezes, pior, são casadas na igreja, terminam o relacionamento por causa de traição, né? Eles arrumam outra pessoa e aquela pessoa acha que ele vai ser fiel para ela também, né? Se ele já está numa condição totalmente errada. Primeiro que a infidelidade no matrimônio
não é causa de separação nem nulidade. Então nós vamos ter que ter certas cautelas aí, porque isso está parecendo birra de criança. Se houve traição, houve falhas na relação. Não adianta me querer culpar o traidor. Se a traição existiu, houve quebra da sintonia conjugal nos dois. Se alguém traiu, há culpa no outro também. Falhou nos seus deveres de Estado, falhou na observância humana das necessidades do outro, não só na cama, porque tem muita gente que acha que casar é resumir-se ao leito conjugal, de que o casamento pode ser mantido na cama. E não é essa a realidade do matrimônio, ele é uma vida. Então você tem problemas diários. Se estudam, tem cansaços, problemas na vida acadêmica. Se trabalha, tem que pensar na casa, nos filhos e em uma série de coisas que dá cansaço mental. E muitas vezes o que se espera nesses momentos é só o estar presente do outro. Muitas vezes nem precisa de palavras e falas, de coisa qualquer. Precisa da segurança do outro como companhia. Esse é o sentido do matrimônio. É ali no silêncio aconchegar. É no silêncio, sem precisar dizer nada, chorar com o outro. É no silêncio abraçar o outro. É no silêncio só estar presente. E deixar aquele momento de fragilidade passar para que os dois juntos achem a devida solução, na graça e na iluminação de Deus. Criaram uma coisa muito humana e perderam a noção do sacramento e da vida espiritual do matrimônio. Então é preciso olhar essas estruturas. E muitos hoje olham o matrimônio como se fosse uma relação civil, de contrato. Não presta mais ou não dá mais, eu peço divórcio. Então há uma coisa a perceber claramente. A nulidade sacramental, ou a nulidade do matrimônio, não se está anulando o sacramento. O que se está fazendo é declarando que aquele matrimônio juridicamente não cumpriu o que deveria cumprir. Ou seja, houve imaturidade no consentimento. A nulidade ela é operada no consentimento matrimonial. Significa que não foi livre o suficiente para o matrimônio ser consumado plenamente. Ou porque alguém, na hora do casamento, omitiu algum fato. É o típico de colocar dentro da realidade do matrimônio, por exemplo, afetividade distorcida. Então, cria-se aí uma espécie de disfarce social. Alguém nega para o outro um desvio de caráter, ou nega que houve algum fato grave, como um assassinato ou com outra coisa qualquer, ou então que o outro tem vida dupla. Já foi casado e simula, e depois acaba anulando o casamento. Não se há nulidade para coisas do cotidiano da vida. Então ninguém vai pedir nulidade do casamento para casar uma segunda vez, se não teve nem maturidade para manter o primeiro, porque o outro é grosso, porque o outro não compra o carro que eu quero, ou porque o outro não me dá o que eu quero, ou porque eu não gosto mais do outro. Isso nunca foram causa de nulidade nenhuma. Então a nulidade é aquela ação que diz reconhecer que há imaturidade, há coisas graves na hora do consentimento. Ou seja, na hora que foi dar o sim,
Estava dando um sim, mas estava escondendo uma porrada de coisa por fora, que eram graves e que iria causar incômodo na vida conjugal. Agora, para as outras coisas, não há nulidade. A nulidade reconhece que não houve a maturidade. Agora, existe aí um ato sacramental de entrega. Então, é preciso entender de que, tomado isso, é necessário na vida apresentar isso. Então, não achem que a nulidade é algum divórcio. Sacramentalmente não há anulação. Então, o ato sacramental é válido e pleno. Agora, não houve a maturidade. Aí ela funciona mais ou menos na questão do efeito, como o caso dos viúvos. Você tem a obrigação sacramental enquanto estava vivo. Morreu, você tem a obrigação cessada e fica livre para um novo casamento. A declaração de nulidade é mais ou menos assim. Então, a graça foi recebida. O ônus, a responsabilidade dela não tinha como ser cumprido. Então, a igreja reconhece que aquilo ali não tinha como operar, libera o compromisso para ele ser assumido de forma verdadeira. E aí no matrimônio legítimo. Agora, o efeito sacramental, ou sacramento, foi operado. O fruto que é próprio de cada um dos sacramentos não se operou. Eu estava vendo uma imagem hoje, né, que foi publicada lá na página da Diocese, né, família, a fonte das vocações, né, porque é da família onde surgem as vocações, né, apesar que a família em si, né, é uma vocação, mas uma família bem estruturada, ela produz santas vocações, né, e uma família totalmente desestruturada forma pessoas que vão para a sociedade e não vão fazer nada de bom para a sociedade, né? É claro que não é uma ciência exata, né? Pode ser há casos de pessoas onde mesmo numa família totalmente errada, elas tomam um rumo certo na vida. Tem gente que realmente tem uma estrutura familiar bem ruim e é padre. Sim. Né? Não só padre, mas assim, que viveu uma vida boa, vamos dizer. Não foi pro lado errado, né? Aqui nós temos que perceber nessas estruturas de vida uma coisa que está atrelada à graça do matrimônio como expressão de santidade. A estrutura familiar é uma estrutura que se educa na realidade humana. Famílias desestruturadas, elas nascem desestruturadas porque quem quer o compromisso de formá-la é imaturo. Então ela carrega a história. Se você tem uma convivência com famílias desestruturadas, sem vivência religiosa e sem vivência moral, você é fruto do meio. Só que esse fruto pode ser recondicionado. É como qualquer ato de reforma. Você pode pegar aí uma casa esburacada, você arranca toda a massa das paredes, deixa no tijolo e reboca de novo. Então você pode melhorar. Agora, é um ato pessoal, depende da resposta do outro. Agora, Deus age sobre a realidade humana. É aquilo que São Paulo coloca, ele confunde os sábios erguendo os aparentemente incapazes. Então, usa os rejeitados para criar confusão nos sábios. Então, Deus age sobre a natureza da pessoa. Então, os pais podem ser desestruturados, mas se um dos filhos tem um coração bom e deixa esse coração ser formado, Deus utiliza isso duplamente para santificá-lo, carregando a cruz dessa família destrambelhada,
tanto quanto usa dele para corrigir a todos. Então, há várias coisas que são próprias da graça sacramental. O matrimônio tem como primeira graça essa reprodução da Sagrada Família. O efeito da graça não depende do sujeito, nem depende da santidade dele. Então, os sacramentos operam por si mesmos, eles não dependem se os pais vão para a igreja toda hora e cumprem os deveres. Ele não está preso ao comportamento, mas aquilo que Deus quer deles. Então, quer santificar a família, santifica aí. Então, as vocações, elas são ligadas a esse ato divino. Então, elas podem surgir nos mais variados meios. É como uma mata devastada por uma grande queimada, que no meio das cinzas você encontra uma flor sendo gerada. A estrutura é a mesma. Deus utiliza da forma que quer. Agora, o efeito da graça sacramental está na sinceridade do ato de assumir. Então, um sim real e pleno, livre, no matrimônio, opera uma graça de santidade permanente. Ela é capaz, se o casal for trabalhar disciplinarmente, corrigir as falhas conjugais. As brigas cessam se aprendem a rezar juntos. As confusões acabam quando deixam de olhar para o próprio umbigo e percebem que tem um outro ali no meio. Quando acham que são tudo, acabam compreendendo e descobrindo que nada são. Então é preciso fazer isso ocorrer. Aí nasce o dever de educar. Então os filhos precisam dessa identidade, dessa expressão dos pais. Sendo assim, o primeiro dever de consumação do matrimônio é essa intimidade conjugal disposta à procriação. O fim último do matrimônio é a procriação. Agora tem que se tirar um bando de impressões instrumentalistas e utilitaristas de mundo. A procriação é o ato no qual eu colaboro com Deus na extensão, na continuidade e no prolongamento da humanidade. Eu me deixo ser em Deus para trazer novos filhos para Deus. Então, o que significa é que a procriação tem que ser a abertura fundamental do matrimônio. Um matrimônio onde eu já entro nele, programando que não vou ter filhos e que vou trocar filhos por cachorros, já mostra uma inadequada visão religiosa sacramental. Primeiro, o dever com os filhos não é substituível. E nós vemos isso claramente distorcido na atualidade. Animais não são racionais e não são pessoas. Eles têm uma animação. Eles possuem uma alma vivente. Ou seja, cachorro, gato, papagaio, qualquer animal, ao morrer é extinto. Não existe céu, inferno ou purgatório para animal nenhum. Eles só têm a alma existente enquanto estão aqui. No instante que eles morrem, deixam de existir. A alma não vai para lugar nenhum, porque ela se desfaz junto com o corpo do animal. Animais não são racionais, não têm inteligência e nem capacidade de raciocínio. Eles não têm escolhas. O instinto é justamente essa realidade da criação em Deus para o serviço aos homens. Então, o filho é essencial. Se não se quer ter filho, também não tem casamento válido.
Se alguém vai para casar e diz que não quer ter filhos, esse matrimônio é nulo. Não existe matrimônio se eu me fecho à criação e à continuidade dela, que são os filhos. O filho é a síntese e a extensão no mundo da história dos pais. Então, limitar a família é um direito limitado, não é absoluto como alguns colocam. E principalmente nele é inadmissível a esterilização. É aquele ato no qual fica aí criando 1000 barreiras para não gerar. A Igreja só admite para o ato do controle de natalidade o método natural, ou seja, aquele que o corpo mesmo demonstra. Nós não somos animais irracionais de cio. A vida sexual conjugal é um diálogo permanente, é uma abertura para a existência do outro. A sexualidade não é fundamental e total. Não se vive somente em função de sexo, porque ele não é vital. Ninguém vive só de sexo em si. Então, há momentos na vida conjugal que precisa ser caminhado na castidade. No ato da doença de um dos dois, da impossibilidade física de um dos dois, essa sexualidade é rompida e dada pausa. O envelhecimento vai diminuindo essa necessidade sexual humana. Então, não há, principalmente nos idosos de longa data, necessidade de ficar expressando sexualmente sentimentos. Então, é preciso entender que tudo dentro da história humana é limitado. Então, o controle de natalidade é pelo método natural. O corpo diz quando se está em período fértil. É o período de amadurecimento do sentir. Porque primeiro há o respeito do outro, do tempo do outro. E outra é que ninguém está disponível a vida inteira, ou todo dia, toda hora, como máquina para atividades no campo da sexualidade. Ou seja, tem momentos que o corpo nem pede nem quer. Então há uma necessidade de entender isso. E outra, os filhos não podem ser regulados indefinidamente. Então, se teve o primeiro e precisa dar um certo descanso para o corpo, realinhar a vida, naturalmente se dá espaço entre as gestações. Agora, o que não se deve e não se pode é limitar de forma indireta ou artificial. Então, tem 2 filhos, aí quer fechar a fábrica à força. Aí vai e esteriliza. Faz laqueadura, faz vasectomia, usa uma série de doideiras aí, que só vão estragar o corpo, porque vão mais tarde gerar deficiências. Esterilizações em mulheres novas podem facilitar a geração de possíveis cânceres. Então, é preciso entender que tudo tem a sua paga. Então, os filhos não podem ficar sendo regulados. Então, é preciso entender que a vida, quando Deus a dá, Ele a provê. Então, essa historinha de dizer que é impossível ter muitos filhos porque o tempo não dá, é pura balela. Todos os que Deus dá junto com eles a capacidade de criá-los. Isso foi no passado, isso é no presente e é para o futuro. Quem tem um filho, na realidade, não tem ninguém. Porque corre 2 riscos. Você fica aí nessa doideira de ficar aí trocando as responsabilidades. Se tem um filho, ele pode morrer ou nos primeiros dias, ou no parto, ou depois. E aí, o filho, 20 anos, sofre um acidente e morre. Exato.
o corpo já estará velho para tentar uma nova gravidez. Então, primeiro pensem nas coisas. Ter um filho acaba sendo um contrassenso. A não ser que haja impedimentos físicos reais, incapacidade de gerar, problemas físicos na geração, e que só possa conseguir uma realidade específica. Agora, ter um só por capricho é não entender a responsabilidade que assumiu no casamento. A quantidade de filhos é aquela que está ligado ao meu ato de entrega em Deus. Então, o número é simplesmente a representação da abertura. Então, se vai ter 4, 5, 6, isso o tempo e a história diz. Não há necessidade de fazer cortes nisso, fazer esterilizações inúteis. Porque chega um ponto em que a própria natureza cobra. Tem muitos casos, como eu conheço e acompanhei, simplesmente de mulheres que inventaram de fazer esterilização e depois de uma certa idade começaram a ter o instinto materno gritando. E aí a coisa é mais complicada para reverter tudo. Então é preciso entender que isso não morre na consciência, tanto o dever paterno quanto o materno. Os vasectomizados aí tiveram impulsos de paternidade depois que inventaram de fazer as besteiras que fizeram. Só que as duas formas são reversíveis. Então, são pecados graves, porque você está interferindo naquilo que é de Deus, sem ter autoridade nem capacidade nenhuma. O corpo não pertence ao homem. Ele é de Deus, é administrado em Deus. Então, todo aquele que usa o corpo como instrumento seu, reveja as posições. Porque se for continuar com essa ideia até o último suspiro, perdem a salvação. Um dos casos de método, né? Método, como se for método natural, é o método Billings, né? Que ele é de observação. O método ficou convencionado ou expressado como o de Billings. Só que a questão é que o método é um conjunto. Colocou-se mais em homenagem do que outra coisa. O método de Billings é nada mais do que a observação do ciclo menstrual. Ou seja, você tem um período fértil que quando ele está no término, ou seja, passou o tempo do óvulo se fixar no útero e não houve concepção, ele é desprezado, ele é descartado. É aí que vem o sangramento do ciclo final, que é o chamado ciclo menstrual. O sangue nada mais é do que o útero desfeito, já que não vai gerar. Então, o óvulo, com toda a estrutura preparada para a concepção, é desprezado. Então, vem em forma de sangue, desce com sangue, o óvulo é infértil. Aquele é o sinal de que você está numa transição entre o fim do ciclo ovariano para o início daquele que se chama de período seco. Então, o método, ele é uma ação, primeiro, dialógica. Essa é a grande vantagem e o grande mistério dentro do método. Porque ele é um diálogo conjugal, um diálogo da pessoa, ou dos dois. Primeiro, para entenderem o dever de gozar da intimidade com o outro. Aí nós já temos a realidade de que o sexo não é animal. Porque a maioria faz uma estrutura de sexo animalesco. Ou seja, é só para unir, copular, gozar e fim de papo. É só uso do corpo do outro. Só que a sexualidade conjugal é dialógica.
Então, o que acontece? Se faz aí um cálculo. Então, se marca essa menstruação como um fim. Espera-se aí em torno de uma semana para ter o período não fecundo. Ou seja, se há em torno de uma semana e meia de atos secos, que é justamente o tempo do desfrute da sexualidade conjugal. Então, o sexo tem esse valor da entrega e do diálogo, onde há o respeito da individualidade do outro e do corpo. Então, se não se quer o filho por enquanto, ou por outras realidades próprias, adia-se, mas não é um adiar infinito. Não vem querer ficar estendendo o uso apenas para segurar gravidez. É preciso entender que há um diálogo na vida sexual conjugal. É uma responsabilidade com o outro. Então, o corpo tem os seus mecanismos, é só uma questão de habituar a usá-los. E de forma natural, porque ninguém vai enfiar nenhum tipo de tóxico no corpo. Para quem não sabe, a contracepção hormonal, as pílulas contraceptivas, são bombas hormonais. Elas mais prejudicam do que outra coisa. Tem muitas aí que não se dão fisicamente com nenhum tipo delas. Elas alteram tudo, toda a parte hormonal, muitas delas geram depressão, porque há um cansaço mental por causa dessa alteração hormonal, e muitos já têm problemas que nem sabem com a questão hormonal, e aí toma e piora tudo. E hoje em dia está muito comum, né? Infelizmente hoje é a realidade de muitas pessoas casadas, né? Que até estão comungando, mas tomando anticoncepcional e usando outro tipo de contraceptivo. E fora que atrapalha até a vida conjugal do casal, né? Não sei se vocês já viram, mas o DIU, né? Que coloca dentro da mulher, ele altera a libido. A mulher fica sem libido, não tem nem vontade de consumar a relação ali. É uma coisa terrível. E aí que começa... Eu acho que é aí que começa o problema nos casamentos. Hoje tantos se separam, casam, né? Num mês e daqui 3 meses já estão separados. E eu acredito que é aí que já começa esse egoísmo de não querer ter filhos para... vamos aproveitar, né? Não vamos ter estresse, não quero ter estresse. Lá em casa eu já ouvi isso um monte de vezes. E também outras pessoas falavam isso. Mas nós tinham que aproveitar primeiro, né? Casaram faz pouco tempo e já tiveram um filho, né? E muitas vezes as pessoas lá do meu trabalho também se escandalizavam quando eu falava a respeito dos métodos contraceptivos, né? Se não quer filho, é só não fazer. Simples, é só não transar. Mas o povo ficava escandalizado, porque eles, na concepção do mundo hoje, e o mundo está com a mente tão formada e tão bitolada nessas coisas, que para eles é super normal isso. Virou habitual você tomar um comprimido ou fazer qualquer outro meio para não nascer e poder fazer sexo livremente com qualquer um. E é engraçado como é tão incutido, né? Que olha a forma que chamam. Eu estava tomando remédio, mas aí mesmo assim eu engravidei. Remédio. A questão aí tem toda uma estrutura de ideologização. Primeiro é que se notar o seguinte: certas metodologias contraceptivas, elas na realidade têm uma função subjetiva de esterilização em massa e controle populacional. O DIU, a introdução do DIU, ele tinha esse sentido de uma visão material do corpo.
O DIU ele é um grande causador de câncer de endométrio. Ele altera toda a estrutura endovaginal, toda a estrutura fica comprometida. Ele é praticamente de implante. O material ao longo, depois de muitos anos, ele vai gerando uma outra reação no corpo. Muitas mulheres tiveram hemorragia e morte por aplicar o DIU. Então, isso não serve para coisa nenhuma, só demonstra que o corpo não precisa disso, mas ficam teimando com isso. E com relação à questão do uso de contracepção no matrimônio, ela é moralmente lícita. Casais que usam contracepção dentro do matrimônio pecam gravemente. Ou seja, comungam em estado de pecado, cometem outro pecado, que é justamente a profanação da Eucaristia, o sacrilégio, e trazem para si dores de alma. Porque, primeiro, não foi para isso que casaram. Essa coisa de aproveitar como se sexo fosse essencial, vital ou parte. Ninguém tem obrigação dessa vivência. Segundo, podem desfrutar da sexualidade conjugal sem esses chiliques à toa. O corpo dá a disponibilização de quando e como e responsável pelo outro. Então, ficar nessa de recém-casar e vir com o negócio de que está cedo para filho, já mostra que não teve nem maturidade para assumir o casamento. Mas é preciso evangelizar e transformar esse tipo de consciência. Então é preciso perceber essas nuances, essas estruturas. E depois é uma questão de diálogo fundamental. Não há nenhum horizonte para esse tipo de comportamento. Ou assume o diálogo e traz o outro para dentro e com o outro integra uma vida só, ou não vão viver essa graça nunca. Existe algum caso que a igreja permite o espaçamento dos filhos, vamos dizer assim? Nós temos aqui que observar caso a caso, isso é sempre avaliado individualmente. Mas, em regra geral, por conduta moral e principalmente hoje em pesquisas e dentro da bioética, a parte da moral que trata fundamentalmente da gestação, os espaçamentos não mudaram muito a estratégia nem a forma. Ou seja, há um dever de abrir-se à vida. Esse é insubstituível. Gerar filho é obrigação do matrimônio, como resposta conjugal e como compromisso com Deus. O tempo dos filhos é uma realidade que se adequa ao conjunto da vida conjugal. Tem que se ter alguns parâmetros. Por exemplo, ficar adiando filhos por causa de desculpas econômicas é balela. Porque, primeiro, vão casar, aí só querem ter filho, depois tiver casa, carro e roupa lavada. Isso não tem nenhum tipo de fundamento. Porque você pode educar filhos e você pode criá-los em qualquer tipo de ambiente. Então, se casaram, não tem casa, tem como opção construir o barracão no fundo da casa dos pais. Ou se não, se querem a independência por causa do casamento, aluguem, tem 1000 formas de se virar com a vida. Os filhos não vão atrapalhar em nada isso. Não vão deixar ninguém menos rico e mais endividado.
Então, os filhos podem vir independente de questões econômicas. Na realidade, o espaçamento deles é só utilizado de uma maneira mais eficiente, é claro, em estados de saúde. Então, casou, de repente tem aí uma cirurgia, ou aparece aí qualquer tipo de problema de infecção ou de ciclo ovariano complexo, isso se adia até a resolução das coisas. Pode se adiar também por adequação de sentido. Ou seja, está se passando uma estrutura mais apertada, física ou de emprego, coisa do tipo, supera-se aquela barreira primeiro e se programa os filhos. Então, só que bem para se entender uma coisa, programar filho fica uma coisa, além de mecanicista, fora do real. Você não tem a mínima condição de você programar filho nenhum, porque eles não são ratos de laboratório. Mesmo no laboratório você quebra a cara porque você não faz. Então, manipulação genética não tem efeito, porque o ato da vida não é um ato biológico. No máximo que pode acontecer numa união gamética entre o espermatozoide e o óvulo é gerar o acúmulo e as divisões celulares e se formar um corpo. Mas não tem a durabilidade de vida. O ato de gerar as divisões celulares já indica a vida. E já indica que Deus está operando. Só que se ficarem com muito egoísmo, aquilo que ele deu, ele retira. Então, vamos dizer aí, numa coisa bem mais simples, podem se gerar o corpo, mas nunca a vida. Então, não se programa. Quando se fala em programar, se fala mais ou menos em eu estabelecer um equilíbrio maior para eu ter o filho. Agora, escolher hora, data, dia da concepção, isso não existe. Não tem como você dizer, hoje, 20 de agosto desse ano, eu vou conceber. Isso é balela. Primeiro porque a concepção tem um mecanismo bem complexo. Não é só terminou a relação sexual e já está grávida. Ela tem um mecanismo próprio que muitas vezes não acontece tão imediato assim. Uhum. Aquele método FIV, que é, como que fala? Fertilização in vitro. Isso. Ele é pecado, né? Ele é Qual? a fertilização in vitro. A fertilização in vitro, ela é uma coisa mais delicada de tratar. Primeiro, ela é lícita em alguns casos, sob certas condições. Primeiro, você precisa perceber o seguinte, o que se chama de fertilização in vitro, nada mais é do que você, por um impedimento funcional interno, sozinho o corpo não consegue produzir a concepção. O que vai acontecer? Vai recolher o material genético. Recolhe-se o óvulo da mulher, o espermatozoide do homem. Separa-se por uma série de terapêuticas o mais eficiente dos espermatozoides. Faz a fecundação fora. O óvulo e o espermatozoide é próprio do casal. O óvulo dela, o esperma dele. Junta-se, e daí você pega e gera no laboratório e reimplanta. Ou seja, aquele ato fecundado é colocado no teu próprio útero. Então não há aí interferência nenhuma. O que é moralmente ilícito é você fazer de terceiro.
Você pegar o teu óvulo e sair aí mandando ir para o laboratório e pegar o primeiro que achou na escada. Mas Que não seja o do casal. nesse processo, o que eu já ouvi falar do porquê seria moralmente ilícito, seria porque eles fecundavam óvulos, mas pegavam o que tinha dado certo. Tipo, jogavam, descartavam óvulos. Sim, a fecundação in vitro, ela é um método de tentativa e erro. Primeiro ponto dela. Para o casal só é lícito a fecundação de si. Então, pegou o óvulo espermatozoide, porque ela não consegue fazer a nidação, a fixação do óvulo fecundado no útero. Ele é feito em laboratório e implantado direto no útero. Pula a etapa da união nas trompas até a fixação no útero. Então, já vai direto para o útero fecundado. Lá ele fixa, porque é no meio do caminho que não tem a estrutura suficiente para segurar. Então, fixa ali. Espera-se o desenvolvimento. Geralmente, ela é feita com 5 tentativas. Separam-se 5 óvulos e fecundam. Aquele que fecundar nela, gera. Os outros têm que ser, não é bem eliminados, mas eles têm que ser destruídos. Ou incinerados. É uma espécie de incineração antemórtem. E se congelar, igual acontece? É ilícito, porque você está segurando uma vida que não é tua. E nem é você que gera essa vida. Então, assim, claro que, igual o senhor falou, existem casos que é errado e outros que não, né? Ele só tem licitude ou validade para ajudar a concepção de um casal que tem problema gestacional. Usar a fecundação para vendas e utilidades de outras coisas, ela é inteiramente ilícita, moralmente ilícita. Você não vai vender óvulo, por exemplo, é ilícito. Você vende e se estrumbica espiritualmente. Os cabras que fazem vendas ou doações de espermatozoides, sêmen, para laboratório, também cometem ato pecaminoso. Ou seja, é aquela coisa da chamada fecundação não conhecida. Mulheres pegam doadores que não sabem quem são, não sabem de onde vêm, e esses bancos também são irregulares. Moralmente são estruturas más. Perdem a finalidade da fecundação. Ela só é lícita para um bem direcionado. Fora isso, todos os outros casos são ilícitos. Somente manipulação genética. Pegar para ficar aí criando clones, ou seja lá o quê. Então, essas terapias genéticas de querer fazer seleção gênica dos aspectos fisiológicos. Então, como se você fosse fazer um bolo, cada parte de uma forma. Aí, eu quero, o método é estranho. Porque como é que você vai introduzir quantos espermatozoides no óvulo para que o indivíduo saia com olho azul, pele branca, com isso, com aquela característica. Isso não se faz, porque não tem a mínima possibilidade. Cada espermatozoide tem o seu código pleno, não manipula-se o esperma para que ele dê olho azul ou dê olho verde. As cores de olhos estão ligadas a toda uma estrutura genética.
Isso não passa de loucura. E em qual sentido que o sacramento do matrimônio, que na verdade o casamento foi elevado para sacramento matrimonial? Porque vemos, por exemplo, no Antigo Testamento alguns exemplos, né, de casais casados, mas que não era um matrimônio, não era um sacramento, né, como Sara e Abraão. Nós chamamos de pré-figuras. São os modelos que dão visibilidade ao ato sacramental. O Antigo Testamento tinha o chamado matrimônio natural. Por isso que tinha o concubinato. Então, Abraão e Sara, teve Abraão as concubinas, as segundas, terceiras. É uma ideia que ainda é voga entre os árabes. Então, é a questão do matrimônio natural. O matrimônio passa a ser sacramento sobrenatural quando é obrigatório a seleção de um único ser, por causa da unidade de Deus. O que é a expressão do matrimônio? A unicidade de Deus. O povo não aprendeu isso de cara. Foi muito tempo depois que eles foram proclamar o Shema. Ouve, ó Israel, porque o Senhor é o único Deus. Para que ele aprendesse isso, ele foi prostituído. Então nós olhamos os profetas, nós temos isso em Isaías, temos em Amós, temos em Oséias. Oséias é a personificação da traição e dessa promiscuidade do matrimônio natural. Então Deus compara Jerusalém infiel a uma grande prostituta. Então é a realidade de que eu tinha ali um instrumento de satisfação. Essa é a realidade do matrimônio natural. Ele passa a ser sobrenatural no Novo Testamento, quando Jesus deixa claro que é esse matrimônio, essa valoração do outro. Então, nós vemos que depois que essa consciência é formada, Deus identifica e eleva isso quando pede o sacrifício de Isaac. Isaac, filho de Sara, o mais querido, porque era o mais esperado, deveria ser sacrificado. Quando Deus exige, ele eleva a uma graça de unidade. Então, para provar essa fé, o melhor é dele. Então, é justamente aqui que nós vamos entendendo, com o caminhar da história do Antigo Testamento, como esse matrimônio saiu dessa condição de utilidade para a condição de vivência, de responsabilidade. E aí ele forma a identidade sacramental quando Jesus faz duas realidades em uma só. Antecipa a Eucaristia, transformando a água em vinho, e naquele instante eleva o sacramento à intimidade de Deus. Prefigurou a Eucaristia e o sacramento. Junto a ele, sacramentalizou o matrimônio, indicando que existe uma unidade. Há uma concórdia de sentir e pensar na mesma linha. Por isso ele coloca para a Virgem Maria de que a hora dele ainda não era chegada. Então, ele não tinha nenhuma obrigação de transformar água em vinho. Mas por intercessão dela e por pedido dela, ele faz, também para indicar o viés de diálogo matrimonial. O bem que o outro quer pode ser também um bem conjugal. Mesmo que muitas vezes o homem ache que não, ou que a mulher é muito mimada, ele precisa abrir-se a essa realidade de entender que a visão de um complementa a outra. A razão masculina é complementada pelo sentimento feminino. E o sentir feminino se completa pelo agir masculino.
É essa a identidade que São Paulo coloca sobre o matrimônio, que é um texto muito utilizado nos casamentos. A unidade conjugal pela função do marido e da mulher. E para muitos, sem entenderem nada do texto sagrado, acham que é humilhante ou machista. A mulher deve ser obediente ao marido. A obediência aí não é uma submissão. Ela é um chamado à escuta. Então, o que acontece? É para a unidade do bem dos dois. Ela recolhe, escuta, medita. E depois divide com ele. Por quê? Porque ele diz, claro, se há algo que ela não entendeu do que ela ouviu na celebração, em casa, solicite ou pergunte ao marido. É o sinal do diálogo conjugal. Ninguém está sendo maior, ninguém está diminuindo ninguém. Mas está sendo demonstrada a clara realidade dessa súplica. E aí, no fim, São Paulo coloca o sentido disso. É a união entre Cristo e a sua igreja. Ou seja, qual é a função nossa enquanto igreja militante? Não é suplicar. Quando queremos alguma coisa, quando as coisas estão difíceis e fazemos promessas ou rezamos para resolver problemas, o que é isso? Não é a unidade da igreja distribuir o penhor do seu Senhor, ou seja, o diálogo. Então é preciso fazer isso acontecer no matrimônio, senão ele não sai do mesmismos. Então, padre, para finalizar, peço que o senhor deixe uma mensagem aí para o povo que está querendo casar ou os que já são casados. Bom, para que possam entender o matrimônio, é preciso tomarem uma consciência direta, os novos e os velhos, aqueles que estão aí iniciando ou pensando no casamento e aqueles que já trafegaram um bom tempo da vida juntos. A unidade sacramental, ela é uma abertura. Casem no sentido de fazer um só, de ser para o outro caminho de crescimento, de ser para o outro amparo. Feche a matraca e escute apenas o choro do outro. Não diga nada e apenas abrace o outro. Muitos problemas se resolvem com gestos simples. Está passando dificuldade, ao invés de ficar lamuriando, lamentando, silencie e rezem juntos. Saibam como Deus vai prover a solução das coisas. Deixem essa visão distorcida do mundo, de que são indivíduos que têm solução para tudo. Vão ser vivendo juntos. Vão resolver crises de casamento sentando e escutando-se, ao invés de ficar criando manias de achar quem tem razão, por que tem razão e quem é melhor nisso tudo. Isso tudo só desfaz e só afasta. A primeira virtude essencial do casamento é silêncio, é fechar a boca, é apenas escutar. E aí Deus opera o resto na graça e na providência. Então aqui finalizamos mais um podcast.